E agora o voto do ministro Alexandre de Moraes. Obrigado, presidente. Boa tarde, ministra Rosa Weber. Boa tarde, ministra Carmen Lúcia, aos eminentes colegas. Também cumprimento a doutora Lindora, que ainda está sentada à direita da presidente Rosa Weber. Eu cumprimento os alunos de Direito, os alunos do Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, do IDP aqui de Brasília, da Universidade de Caxias do Sul, da terra do Rio Grande do Sul, terra da nossa presidente, da Universidade do Estado de Minas Gerais, de Ituiutaba, terra da nossa Minas Gerais, ministra Carmen Lúcia. Presidente, eu inicio dizendo que se o problema da justiça fosse o Ministério Público sentar à direita do magistrado, se resolvendo isso nós estivéssemos resolvendo o problema da justiça, o Brasil estaria tranquilo. Nós temos aqui questões, eu diria, muito mais relevantes a analisar. Agora, essa posição do Ministério Público ao lado do magistrado, ela deve ser analisada num contexto institucional das garantias, prerrogativas e funções do Ministério Público. Porque, senão, como vem a ação pedindo a inconstitucionalidade de dois dispositivos, um do Estatuto do Ministério Público da União, a Lei Complementar 75, são prerrogativas do Ministério Público da União sentar-se ao mesmo plano imediatamente à direita dos juízes singulares ou presidentes dos órgãos judiciários, e da Lei Orgânica Nacional dos Ministérios Públicos Estaduais, a Lei 8.625, de 93, que prevê a mesma coisa. Analisado assim, somente os dois dispositivos legais, parece que foi algo que caiu, de repente, do céu. Alguém pensou, onde que vai sentar um membro do Ministério Público? E, a partir disso, disciplinou. Nós temos que entender aqui o histórico e o status constitucional do Ministério Público. A eminente ministra Carmen Lúcia, e eu não vou ser redundante, fez todo o histórico das previsões constitucionais do Ministério Público. Eu salientaria, só para não ser repetitivo, que nesse Supremo Tribunal Federal, essa posição do Procurador-Geral da República sentar à direita do presidente do Supremo Tribunal Federal, ela se deu porque, pela Constituição de 1891, o Procurador-Geral da República era um dos membros do Supremo Tribunal Federal. Tamanho o status institucional, não pessoal, institucional do Ministério Público, desde a primeira Constituição republicana, que a própria Constituição previa a escolha dentre os membros do Supremo Tribunal Federal e passou a sentar no mesmo plano à direita, no mesmo plano dos magistrados do Supremo, em plano inferior ao presidente, mas à direita do presidente ou da presidente do Supremo Tribunal Federal. Isso em 1891. O Ministério Público Brasileiro de hoje, o Ministério Público Brasileiro de 1988, é muito maior institucionalmente que o Ministério Público de 1891, cuja previsão constitucional constava em um único artigo, exatamente na previsão da escolha do Procurador-Geral da República. O Ministério Público brasileiro não tem comparação, ou não encontra paradigma em nenhum Ministério Público mundial. Nós não podemos comparar o Ministério Público brasileiro com o Ministério Público norte-americano, como salientou o eminente ministro Cássio. O Ministério Público brasileiro, a evolução do Ministério Público brasileiro vem a partir, obviamente, da ação penal, que não era exclusiva do Ministério Público até 1988, mas vem a partir disso, tanto que no Código de Processo Criminal de 1932, foi a primeira previsão do Ministério Público brasileiro, chamando o membro do Ministério Público como promotor da ação penal. Mas a evolução do Ministério Público foi cada vez maior como fiscal da lei. O Ministério Público, até 1988, além da questão criminal, que, insisto, não era privativo do Ministério Público, a ação penal pública, a iniciativa para a ação penal pública, o Ministério Público foi se firmando enquanto instituição em vários setores, seja como autor, seja como fiscal da lei, em todas, quase todas as ações, porque até 1988 o Ministério Público falava em tudo. Acidente do trabalho, o Ministério Público atuava como fiscal da lei. Todos os mandados de segurança, mesmo direitos individuais, o Ministério Público atuava. E assim cresceu a instituição do Ministério Público. Esse reconhecimento, a esse crescimento institucional do Ministério Público, veio pela Constituição de 1988,
que expressamente no artigo 127 previu: o Ministério Público é a instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais individuais indisponíveis. Por mais importante que sejam as demais instituições, os demais órgãos, o Ministério Público não é melhor ou pior que nenhuma instituição, nenhum órgão. O Ministério Público é diferenciado constitucionalmente. O Ministério Público teve esse reconhecimento da Constituição de 1988, que no artigo 129, inciso 1º, deu ao Ministério Público o que só os poderes de Estado têm: um ato de soberania estatal. Entendido aqui ato de soberania estatal, aquele ato que o poder, ou no caso do Ministério Público, a instituição, tem como competência constitucional e que não pode ser revisto por nenhum outro órgão ou poder. É a conveniência e oportunidade, dentro, obviamente, da legalidade do Executivo, é o legislar do Poder Legislativo, é o trânsito em julgado, a decisão judicial do Judiciário, e é o exercício privativo da ação penal pública pelo Ministério Público. Isso é um ato de soberania estatal. Se a instituição, o Ministério Público, decide não processar alguém, a instituição, promotor ou procurador, com a aplicação do artigo 28, que foi alterado pelo juízo de garantias, mas internamente, se o Ministério Público não processa alguém, não há outro poder que possa determinar isso. É um ato de soberania, demonstrando a diferenciação do Ministério Público em relação às demais instituições, aos demais órgãos. E essa estruturação continuou a partir de 1988. Não houve alteração estrutural, mesmo a Constituição tendo aderido ao processo acusatório mitigado, mas aderido ao processo acusatório mitigado, manteve a estruturação tradicional do Ministério Público, também como fiscal da lei. Eu pergunto, presidente, ao eminente relator, aos colegas, olha, se nós olharmos só a fotografia, esses dois artigos, não o filme, o que seria mais atentatório a par condício, ao devido processo legal? O lugar onde senta, ou, num mesmo processo, poderem participar 4 membros do Ministério Público e um advogado? Se nós olharmos sem analisarmos o status institucional do Ministério Público, muito mais relevante seria essa análise. E por que 4 membros do Ministério Público? Porque um promotor pode ingressar com uma ação, ou o procurador da República. Ao subir para o tribunal, atua um procurador de justiça ou um procurador regional da República. Recurso para o STJ, atua um subprocurador-geral da República. E quando o caso chega no Supremo Tribunal Federal, procurador-geral da República. São 4 membros do Ministério Público. Então, feriu aqui o devido processo legal, porque é um advogado só. São 4 membros do Ministério Público, só que 3 atuam como fiscal da lei. 3 podem, inclusive, na segunda instância, o procurador de justiça, que faz parte do mesmo Ministério Público do promotor, o procurador regional da República, que faz parte do mesmo Ministério Público do procurador da República, podem se posicionar contra ele, porque atuam como fiscais da lei. Mas eu vou mais adiante, presidente, para mostrar esse papel diferenciado do Ministério Público. Se nos tribunais não há nenhuma dúvida que o membro do Ministério Público atua como fiscal da lei, mas na primeira instância, seja o promotor, seja o procurador da República, mesmo quando ele atua como parte, ou seja, podendo ser parcial, ele é uma parte neutra. Ele é parcial no sentido da acusação, mas ele é neutro no sentido da ausência de paixão. Como assim? O advogado pode pedir a condenação do seu cliente se, ao fim de toda instrução probatória, ficar convencido que o seu cliente realmente é culpado? É causa de nulidade. O membro do Ministério Público, seja no processo crime normal, seja no tribunal do júri, ele pode pedir absolvição do réu se ficar convencido de que o réu é inocente? Não só pode, como deve. Quantos e quantos júris, foi citado aqui o tribunal do júri, quantos e quantos júris o promotor pediu absolvição? Falo com conhecimento de causa, não foram tantos, mas também pedi absolvição em tribunal do júri. Então, veja, é diferente o posicionamento, é uma parte sem paixão, como diria Calamandrei.
é uma parte neutra, eu costumo me referir. O Ministério Público não pode, e é o que pretende a ação, o membro do Ministério Público não pode, ele ser diferenciado, aqui ele é fiscal da lei, aqui ele é parte. Olha, mesmo quando é parte, é fiscal da lei. Mesmo quando é parte, tem a obrigatoriedade de cumprir a lei e pode, repito, quando entender necessário, pedir a absolvição ou a improcedência da ação. A instituição Ministério Público é diferenciada nesse sentido. A instituição Ministério Público tem a possibilidade de, no mesmo processo, como eu disse, ter 4 atuações diferentes de membros do Ministério Público, mas vislumbrando a aplicação da lei. Não algo pré-concebido. Tem que condenar, então vamos até o final pela condenação. Aqui também, presidente, é importante salientar que o fato de sentar à direita do presidente do tribunal, da presidente do tribunal, do presidente da sessão, e na primeira instância, na verdade, senta à direita, mas sabemos, aqueles que atuam, que na primeira instância, tirando o tribunal do júri, é em um plano inferior. Nunca o Ministério Público entrou com uma ação também para se construir tablados para sentar no mesmo plano, porque não é esse o grande problema da justiça. Mas o Ministério Público encarna, quando senta à direita do presidente do tribunal do júri, da presidente do Supremo Tribunal Federal, do magistrado, do presidente da sessão, aquele membro do Ministério Público encarna o status institucional. A instituição que é mais do que uma parte. A instituição que, repito, como diz a Constituição de 1988, tem a função de defesa da ordem jurídica, do regime democrático, dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Não vejo, presidente, inconstitucionalidade alguma nessa previsão. Essa previsão está de acordo com o status constitucional do Ministério Público. Mas poderia uma outra previsão? Sim, desde que não ferisse o status constitucional do Ministério Público, mas essa previsão específica está de acordo com o status institucional. Não se trata de uma vaidade pessoal daquele promotor, daquela promotora, daquele procurador, daquela procuradora, mas sim uma deferência legislativa do Congresso Nacional à importância institucional do Ministério Público, que, além de todas essas funções, é a única instituição que tem exatamente, nem mais nem menos, exatamente as mesmas garantias de imparcialidade e liberdade do magistrado. A única diferenciação que ocorria em relação à atividade política eleitoral, a emenda constitucional 45, em boa hora, encerrou. Hoje, o membro do Ministério Público tem exatamente as mesmas garantias, prerrogativas e vedações, é importante que se diga, e vedações do magistrado. São instituições co-irmãs, com funções diversas, mas na defesa da justiça e do Estado de Direito. Portanto, presidente, pedindo vênia as posições em contrário, eu aqui acompanho integralmente a eminente ministra relatora pela improcedência da ação.